ministrando a palavra do Senhor. Já é conhecido, né? Quem não conhece o pastor aqui? Você não conhece? Olha o Pedro que não conhece, tá bem? Então, o pastor já é amigo já nosso aí, irmão nosso, né? Como ele mesmo disse, é o nosso irmão mais velho, né? Nosso irmão mais velho. E tem nos ajudado aí na pregação do Evangelho. Vou passar para ele que ele se apresente para quem não conhece, tá bem? Pastor Luiz. Deus abençoe, irmãos, pode sentar. Acho que alguns rostos aqui, talvez seja a primeira vez que eu comento, mas a cabeça já não, depois dos 32, vai falhando. A gente lembra do passado e não lembra das coisas mais recentes. Meus irmãos, vamos falar do Evangelho. Amém? Então abra lá a tua Bíblia em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4. Vou ler do 1 ao 5 com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja e a sua missão de pregar o Evangelho. Nós somos os ministros. A igreja não é a parede azul, clara, que você está vendo, nem a laje. A igreja somos nós. E a igreja é composta de ministros, de adoradores, e não de assistentes ou de plateia. Nós não estamos aqui para assistir o culto. Nós não viemos aqui nessa noite para assistir. Nós viemos entregar nossas ofertas. Nós estamos aqui como ministros, como sacerdotes, como uma nação santa, como raça eleita. Então você não veio assistir o culto hoje, você veio entregar as suas ofertas. E nós entendemos, de acordo com o Novo Testamento, que as nossas ofertas hoje não é mais o sangue de animais, mas sim nossas orações, a nossa adoração, o nosso temor. Isso é a oferta que Deus espera de cada um. E falar, quem sabe, para alguém que nunca ouviu falar de Deus e não entregou a sua vida a Jesus ainda. Eu quero ter essa breve conversa com você, talvez representado numa dessas 3 categorias. Senhor, nós estamos aqui com uma alegria e uma convicção de que estamos na Tua presença. Não vemos o Senhor porque Tu és Espírito, e porque hoje, Senhor, no nosso vaso de corrupção, que é o nosso corpo, não podemos ver a Tua glória, mas louvado seja o Teu nome, porque o breve tempo que nos separa da Tua presença está chegando, e estaremos um dia na Tua presença e Te veremos face a face. E Senhor, portanto, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. Eu quero ser bênção na vida dos meus irmãos nessa noite, e eu quero, Senhor, que o Senhor possa fazer com que eles compreendam melhor a Tua palavra, a Escritura revelada, e que os meus pecados não interfiram no Teu propósito de fazer com que eles entendam um pouco melhor a Tua palavra e o Teu caráter, Deus. E peço que o pecado dos meus irmãos agora seja perdoado também, seja colocado no Teu altar, que as mentes com pensamentos inadequados à Tua presença sejam limpas agora em nome de Jesus, para que a Tua palavra caia em terreno fértil e gere frutos. É assim que nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, eu estou lendo na nova versão internacional, conhecida como NVI. É uma versão para estudo que ajuda bastante, ela é um pouco mais fácil de compreender em alguns momentos, apesar de alguns textos a gente gostar mais da versão revista e atualizada. Eu tenho alguns textos que eu gosto ali, não gosto em outro lugar, não gosto em outra versão. Mas para compreender e estudar, essa é uma boa versão, a NVI. Eu estou lendo nessa versão e ela diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. 2 pontos. Paulo está falando a Timóteo, um pastor jovem da igreja de Éfeso. Jovem naquele tempo era 40, 45 anos.
ser um líder, para ser uma pessoa, um homem capaz de sentar num sinédrio, tinha que ser um homem casado acima dos 40. Abaixo disso era jovem. Jesus era um jovem então, 33 anos, quando ele foi crucificado aproximadamente. Então ele era muito jovem e fez um estrago danado, não é assim? E Timóteo tinha sido colocado numa grande igreja, a igreja de Éfeso, para ser pastor ali. E Paulo escreve 2 cartas para ele, dentre as cartas chamadas cartas pastorais. Primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, Tito e Filemão. Paulo escreve a pastores que ele havia ungido e deixado nas igrejas onde ele havia iniciado o seu ministério. E para Timóteo ele está falando bem claramente a quem ele conhecia tão bem e a quem ele considerava como um filho espiritual. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Não é com sentimento, não é com ira, não é eu acho, mas com doutrina. É melhor eu dizer assim, a Bíblia diz assim, com talvez um semblante sereno, uma face calma, e um irmão em pecados falar, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz assim. É melhor do que falar, eu acho que. Não é? É diferente. E ele está dizendo assim, com toda paciência e doutrina, não é com achismos. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Nós estamos nesse tempo agora, há 2000 anos atrás, aproximadamente, quando Paulo escreve esta carta da prisão, uma das últimas cartas dele, já prestes a ser levado para Roma, onde seria morto e depois exposto na Via Ápia, ou na Via Óstia, como alguns falam, lá em Roma, provavelmente decapitado, Paulo, já sabendo que não sairia mais da igreja, ele está escrevendo essas cartas, esse tipo de carta, com essa clareza, essa paciência, essa calma, essa convicção. Ele está dizendo exatamente isso, que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E um pouco antes, eu pulei aqui para ler agora com mais ênfase. Ao contrário, ou seja, não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Você, porém, estou no versículo 5, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a boa obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Pronto. Até logo, gente. Boa noite. Acabou. O que eu vou falar mais? Eu vou tomar o cuidado de falar mais alguns minutos aqui e vou tentar não estragar o texto, porque se lemos com cuidado, se escutamos com cuidado, que foi lido aqui, nós temos que sair chorando agora, ir para a nossa casa, e lá no quarto, como Jesus fala, vai para o escuro do teu quarto, fecha a porta, apaga a luz, busque o Senhor e fala, Senhor, revela, fala o que eu não entendi. Está tão claro, mas eu sou tão limitado, tão ignorante. Se tem algo mais perdido, se tem alguma pérola que eu não li, que eu não escutei, Senhor, revela. É assim que Deus fala conosco. Eu sei que dá vontade às vezes clamar e Deus escrever como se fosse assim num telão desse, falar, Luiz, você estava orando para saber se aceitava ou não uma proposta de emprego, como falar com a tua filha, como tratar bem a tua mulher, e eu estou escrevendo então 2 pontos, faça assim, mas Deus não fala assim conosco, Ele nos exorta, e Paulo está falando aqui, usando a palavra exorta, ele está exortando Timóteo a tomar cuidado com a doutrina. Deus poderia falar isso para nós, vá para a tua casa agora, e medite no que foi dito, no que foi colocado, e deixe que o Espírito Santo revele aquilo que ainda não foi revelado. Isso ele está falando para o ministro.
Qual é a missão dessa igreja? Eu sei que algumas igrejas escrevem a missão, outras já nem precisam mais, talvez os membros. O pastor é tão claro no dizer, no falar, que nós sabemos qual é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja cristã? Igreja vem da palavra grega eclésia. Você poderia traduzir eclésia para o português de diversas formas. Nós já traduzimos igreja. E na nossa cabeça, quando falamos de igreja, você tem pensamentos para o bem e para o mal. Hoje, você divide a igreja que te faz bem e a igreja que te provoca ira, a igreja que te incomoda, a igreja que te traz questionamentos, dúvidas, a igreja que às vezes afasta a pessoa da fé. A pessoa vai com um problema, vai com uma luta, vai com o coração partido e ela sai de determinadas igrejas machucadas e nunca mais volta naquela e nenhuma outra. E Deus vai ter muito trabalho com seus anjos, profetas e ministros para recuperar algumas almas, fruto do erro de igrejas. Aleluia, não é o caso desta aqui. Em outros lugares nós entramos e escutamos o que Deus tem para nos falar. Quando é fundamentada na palavra, naquilo que a doutrina nos revela através da Bíblia, nós somos questionados a mudar. Nós somos desafiados, e a palavra está dentro desse texto que nós lemos aqui, Paulo escrevendo a Timóteo. Eu exorto significa não levar o irmão lá no canto, no fim do culto, e dar uma dura dele. Eu entendi muitos anos, até mesmo já como pastor. Eu estou no ministério desde 86, e muito tempo, muitos anos, eu vou exortar aquele irmão. Eu chamava 2 diáconos, vamos pôr no canto, vamos exortar o irmão. Era dar um tranco no irmão, ou na irmã, era corrigir. Eu vi, na última vez que eu estive aqui, se eu não estou enganado, foi quando eu estava me preparando para viajar para a Jordânia e para a Palestina. E nesse exemplo, eu fui visitar a Igreja Batista de Belém, na cidade onde nasceu o Nosso Senhor. Um pastor maravilhoso, um árabe. E nós terminamos o culto, e eu estava conversando com ele num canto assim, e veio um jovem, pastor. Ele, o estilo, era a cultura dele. Ele parou de falar comigo, dá licença, pastor. Ei, sai daí! Onde nós paramos, pastor? E continuou a conversar comigo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que está aquele coitado, aquele jovem ali? O caco, né? Veio alguém com uma pazinha, pegou um monte de caco do menino e levou longe. Mas ele não, era o jeito, era a cultura deles. Por muitos anos eu achei que exortar era isso. Mas exortar significa animar a pessoa. E Paulo está dizendo, eu te animo a você agir de acordo com a doutrina, de acordo com a palavra. E a missão desta igreja, que eu estava dizendo para vocês, da igreja, que ao traduzir para o português pode ser ajuntamento dos santos, também pode ser chamados para fora, de onde advém a palavra missa, que no latim, até 1968, as missas no Brasil, elas eram ministradas em latim, não era em português, em todo o mundo. O Papa Pio XI que fez um decreto lá e alterou isso, dizendo que cada igreja católica agora pode fazer o sermão na língua nativa, no inglês, no português, no francês, e o que seja. Antes era no latim, o padre, para ser padre, não importava que nacionalidade tinha, ele tinha que falar em latim. E a palavra et missa, ele terminava a missa e agora et missa, que significa vão, deem fora daqui, vão pregar o Evangelho. Era isso. Então, o igreja também pode significar chamado para fora. Qual é a missão da igreja? Vamos facilitar. Toda igreja cristã tem uma missão, uma só. Mateus 28, 18 a 20, diz assim na essência: ide por todas
fazer discípulos. Nações podem ser etnias, línguas, raças, não é só país. No Brasil nós temos várias etnias. Nós somos chamados como igreja, como corpo de Cristo, a ir pregar o Evangelho. Porque ao pregar o Evangelho, nós podemos lançar a semente num coração fértil e essa pessoa aceitar a proposta de se tornar um cristão e filho de Deus. Todo homem é criatura, mas nem todo homem é filho de Deus. Só se torna filho de Deus quando aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós somos chamados a ir a todas as línguas, etnias, culturas e dizer a respeito do Cristo, na esperança de que as pessoas se arrependam, conforme Atos 2:38. Arrependam-se e sejam batizados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem crê recebe o dom do Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo imediatamente. Passa a ser filho de Deus e não mais criatura. E entra num processo de transformação contínua até a morte, ou até que Jesus volte. E esse processo de transformação está fundamentado no aprendizado da Bíblia. Como eu devo me comportar, diferentemente de como me comportava antes de ter Jesus. Como eu falava, eu falo hoje e devo melhorar a minha fala, e essa fala deve ser diferente da maneira como eu falava quando não tinha Jesus no meu coração. O que ocupa o meu pensamento hoje? Tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, tudo que for bom perante Deus, isso ocupe os vossos pensamentos. Paulo escrevendo. Os meus pensamentos hoje têm que ser diferentes dos pensamentos que eu tinha quando eu não tinha Jesus. O que está na sua mente agora? Acho que ainda bem que eu não posso ouvir, né? Imagina, estava lá no jogo ainda da França, 5-2, e agora como é que vai ser o jogo do Brasil? Ou então coisas piores. Mas se eu soubesse todos os momentos que eu tenho que manter uma coisa clara, tudo que eu penso está na frente de Deus, porque para Ele não tem mistérios, eu seria mais santo. Porque eu pensei, meu irmão, minha mulher não está sabendo, isso é coisa minha, deixa eu me deleitar com o meu pecado mental aqui, que delícia, oh meu Deus. Mas Deus está vendo aquilo, nada está oculto perante Deus, eu serei mais santo. Isso está na Bíblia, e nós começamos a viver essas coisas nas Escrituras. E nós, como igreja, como corpo, temos que ter a missão de ir fazer discípulos. Depois acaba. E qual é a continuidade do texto? Depois que as pessoas entenderem o chamado e aceitarem Jesus, elas devem ser ensinadas. Lá em Mateus 28, 18 a 20. E antes de serem ensinadas, elas devem ser batizadas. Então essa é a missão da igreja. Pregar o Evangelho. Estou falando dessa maneira porque isso é uma cruzada evangelística. E estou falando primeiramente para a igreja. Nós somos a igreja. Nós temos uma missão. Não estou falando da visão da igreja. Talvez a visão dessa igreja seja: nós vamos trabalhar com pobres, nós vamos trabalhar com ricos, nós vamos trabalhar com índios, nós vamos trabalhar com jogador de futebol, nós vamos trabalhar com artista. É uma maneira de se cumprir a missão da igreja. Toda igreja cristã de verdade tem uma única missão que faz parte da grande comissão lá de Mateus 28. Pregar o Evangelho para fazer discípulo, batizar e ensinar. Esse processo de ensino é contínuo. Quando você vem no culto, você está sendo ensinado, você está aprendendo. Quando você vai na reunião das mulheres, você tem que entender que é o líder da igreja que põe alguém lá apto para ensinar, para você continuar aprendendo. Os jovens se encontram no sábado, normalmente as igrejas põem um líder experimentado, seja ele mais jovem ou mais velho, para ministrar, ou seja, o processo de aprendizado na igreja ele é contínuo, constante e contínuo. Batizar para quê? Porque se eu creio, eu não vou ter vergonha de dizer que eu sou cristão. Eu não vou ficar na moita. Eu não vou ficar, mais ou menos, eu não tenho religião.
Eu creio em Deus, mas eu não quero saber de igreja. Eu creio em Deus, mas eu fico comigo mesmo. Eu sou um cristão diferente. Eu dei um jeitinho na Bíblia, eu mudei algumas coisas na Bíblia ali e eu acho, aí vem os erros, né? Que eu posso ser diferente, eu vou ser novo. Lá a pessoa meio quadrada, meio velho, essa história da igreja todo dia. E claro, na hora do bem bom, domingo à tarde, ir para a igreja. Eu não preciso disso. Nós podemos aceitar isso. Mas nós temos que, num dado momento, dizer: eu aceitei Jesus no meu coração. E depois eu professei, eu declarei audível, de maneira audível, para homens e espíritos, para os anjos e os anjos caídos, para o mundo espiritual, para os principados, potestades, as regiões, as autoridades espirituais, do bem e do mal. Eu declarei em voz audível que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu me arrependi dos meus pecados, eu morri no batismo, ao entrar nas águas, eu simbolicamente, como Jesus, fui sepultado, e como Jesus eu ressuscitei para uma vida melhor, uma vida excelente. E a partir de então, eu não quero mais as coisas velhas. Eu rompi o meu elo, o meu vínculo com o meu passado. E quando Satanás vier me acusar, dizendo: olha, você fez isso, você fez aquilo, eu vou dizer para ele: é verdade, fiz mesmo. Não vou brigar com o meu coração, com os meus pensamentos. Mas vou dizer para ele também, na minha mente, porque é aqui que ocorrem essas lutas. Eu vou dizer para ele também: mas você esqueceu uma coisa. Eu fui perdoado. Eu confessei os meus pecados. Jesus morreu na cruz por mim. O sangue de Jesus, o Cordeiro Supremo, foi derramado naquela cruz por mim, e pela fé eu voltei 2000 anos atrás, e como se pudesse tocar naquela cruz, pegar o sangue de Jesus, coloquei sobre mim espiritualmente, e o efeito que tinha o sacrifício dos cordeiros do Velho Testamento na lei, espiritualmente foi simbolizado na morte de Jesus na cruz, e eu recebo para a minha vida o sangue de Jesus sobre a minha vida, e os meus pecados foram perdoados, e não existe mais acusação contra mim. E no batismo eu declaro isso, por isso que eu tenho que ser batizado. E no dia do batismo eu tenho que dizer para todo mundo, para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus parentes, que eu vou ser batizado. Quando eu fui batizado, eu pus o meu melhor terno, chamei todos os meus parentes, todos os meus amigos de futebol, que me abandonaram depois, todos os meus colegas de escola. Eu tinha 20 anos, eu tenho 54 anos agora. Foi em maio de 1980 que eu me converti, 3 meses depois eu me batizei. E Deus me transformou de verdade. E quando eu tive a oportunidade de fazer o curso preparatório para o batismo, eu falei: eu quero sim. Pode chamar alguém? Perguntei para o pastor. Você chama quem você quiser. E eu chamei todo mundo. Poucos foram, mas eu chamei todo mundo dizendo claramente: dia tal, tal hora, na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, na Rua Helvétia 772, eu serei batizado. Portas abertas. Todo mundo eu queria que estivesse ali, inclusive, principalmente, os meus ex-amigos de pecado, para dizer a eles que eu tinha me arrependido dos meus pecados. Esta é a proposta da igreja, a missão da igreja. Dizer para as pessoas que elas precisam de arrependimento. Ah, eu estou bem assim. Não quero esse negócio, eu creio em Deus e tal. Não, meu amigo, você tem que mudar de vida. Você crê em Deus mesmo? Creio. Você já mudou de vida? Não. Você é conivente com o pecado? Sou. Então você não crê em Deus. Crê em Deus aquele que faz a sua vontade. Quem crê em Deus é aquele que obedece integralmente a sua palavra, a sua vontade. É aquele que lê, que compreende tudo que está escrito ali e fala: isso eu quero para a minha vida porque eu gosto. Isso eu quero para a minha vida apesar de não gostar. Isso eu aceito para a minha vida porque eu já faço.
Isso eu aceito como desafio para a minha vida, porque ainda não faço e eu tenho de fazer. Isso é mudar de vida. Isso é arrepender-se. Arrependa-se, seja batizado, e assim receberá o Espírito Santo. E assim receberá o título de filho de Deus, e não mais de criatura condenada a ir ao inferno. Por isso a igreja tem que pregar claramente isso. Quando, conforme Paulo fala isso, todo o tempo, tempo e fora de tempo, com paciência e doutrina, e especialmente agora, meus irmãos, que as pessoas sentem como coceira nos ouvidos por doutrinas que lhes agradam. Não é o evangelho mais que está sendo pregado em alguns lugares. Não é o evangelho do arrependimento, da morte na cruz. Não é o evangelho da cruz. Não é o evangelho da vida nova, do largar o pecado, mas é o evangelho da prosperidade. É o evangelho de seja crente e você será diferente do que você era. Se torne cristão, venha na igreja, pague o dízimo e você vai ser rico. Pague o dízimo. Quanto mais você pagar, melhor, mais fé você vai ter. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa próspera. Você vai derrotar aquele teu inimigo no trabalho. Tem igrejas hoje fazendo amarração espiritual para recuperar uma pessoa que perdeu, o amor perdido. Que diferença tem isso da macumba? Que diferença tem isso do espiritismo? Nenhuma. Coisa de Satanás, coceira nos ouvidos por fábulas. Querem isso, mas não querem o arrependimento, não querem mais o evangelho da cruz. E por isso que nós estamos sujeitos a nos afastarmos da Bíblia, porque não queremos a verdade, queremos só o bom. Foi Ortiz, um grande pregador argentino, há décadas atrás, ele falava sobre o quinto evangelho. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? 4, né? E ele escreveu sobre o quinto evangelho. Ele falou: meus irmãos, ele veio aqui no Brasil no final da década de 70, início da década de 80, e fez uma campanha evangelística pelo Brasil todo. E ele causou uma revolução no Brasil naquela época. E a base do sermão dele foi o quinto evangelho. O que é o quinto evangelho? Ler os 4 evangelhos. Hoje seria mais fácil com o Word, né? Com essas ferramentas que nós temos no Office. Você poderia fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, colar os 4 evangelhos, um atrás do outro. E lá você separar, imagina se você pudesse fazer isso, você separar as promessas, as coisas boas. Bem-aventurados, eu sou bem-aventurado. Os mansos perderão a terra, eu quero herdar a terra. Esse vai. Quinto evangelho. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Quinto evangelho. Aquele que crê será filho de Deus. Quinto evangelho. Aí você vai separar uma caixinha de promessas. Só o que você te agrada. Só o que você achou legal. Se pensar adulterou, isso não é quinto evangelho, deixa de lado. Se pensar mal contra o irmão, se xingar, cometeu homicídio, é assim que Jesus falou. Se odiar o teu irmão, tem o mesmo impacto que matar. Isso não é legal, deixa eu falar aqui. Você ia separar uma caixinha de promessa e ia viver em cima daquilo. Sendo que Deus nos chama a pegar a palavra dele integral. O Dr. Shedd usa muito essa palavra, eu gosto quando ele fala sobre isso. Nós temos que pegar o evangelho integral. Hoje em dia está em moda, né? O alimento integral. O que é o alimento integral? O alimento rico em fibras. Ele é mais difícil de ser digerido. Você come e ele fica mais tempo no estômago, mas você sente menos fome. Quando você come o alimento não integral, por exemplo, pão integral e pão branco, você come o pão branco, tem muito amido e tem açúcar. Você come e quer comer mais, parece que tem mais fome. É como comer pizza. Come. Pizza e Coca-Cola é maravilhoso. Mas você come e você estufa, você dá uma respirada e come mais. Porque você quer comer mais.
não é do tempo de vocês, mas nós tínhamos rodízios de pizzas em São Paulo. E uma das coisas que nós jovens fazíamos naquela época era concurso para ver quem comia mais pedaços de pizza. Você ia no grupo Sérgio, tinha rodízio de pizza, e então primeiro vinha pizza de escarola, pizza de tomate, as boas vinham só no final. E você começava a contar, quanto você comeu? Eu comi 32 pedaços de pizza. O bom é comer pouco, mas comer um bom alimento. O alimento integral você come e ele fica mais tempo ali, e ele te dá um sentimento de saciedade. Você não sente fome, está sendo alimentado, são fibras mais longas, integrais. Nós devemos receber o Evangelho integral e pegá-lo e comê-lo. No Velho Testamento tinha essa metáfora. Eu peguei a palavra do Senhor e as comi. E o sabor, para mim, foi doce como um favo de mel. Nós devemos pegar o Evangelho, guardar para nós, comê-lo, meditar nele integralmente, não somente o quinto Evangelho. Falei sobre a igreja. O texto que nós lemos de Timóteo fala sobre o ministro. Eu termino por aqui. Não sei se tem alguém aqui que ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador. Não sei, não os conheço. Você já tem Jesus? Você já aceitou Jesus? Já foi batizado? Se houver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, que nunca foi desafiado, ou perdeu a oportunidade, foi desafiado, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te fazer um desafio. Nós ouvimos, como o pastor Marcelo falou aqui, a respeito de Jesus, desde o tempo de Noé. Mais claramente, que Noé foi um grande exemplo de fé. Se você pensar bem, dos 8 que entraram na arca, nós somos descendentes. Não sobrou ninguém lá. Morreram todos. Não teve mais dilúvio para lá, de lá para cá. De 8, chegou a 7 bilhões, que é mais ou menos o número de habitantes da Terra hoje. 7 bilhões. Sem contar os que morreram. Antes de Noé, Deus tinha um relacionamento com o homem, que era um relacionamento ligado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus estava lá no momento da criação, no Gênesis. O homem resolveu caminhar no seu próprio caminho, pecou, caiu, nós sabemos o que aconteceu, veio o dilúvio. Primeiro grande exemplo de fé. Um homem fiel a Deus, que aceitou a proposta de ser chamado de louco para construir uma arca, e dizem alguns que demorou 120 anos para ela ser construída, onde os sobreviventes do dilúvio foram os remanescentes na terra que geraram a nova população da terra, da qual nós somos descendentes. Depois você vem Melquisedeque, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, profeta, os juízes, os profetas, Salmos, Davi, Salomão, Isaías, que falava claramente do nascimento de um menino, capítulo 9 de Isaías, o nascimento de um menino em Belém, Belém e Eufrata. Claramente, você vê como Deus estava lá, falando para o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, a respeito do Cristo que nasceria, como nasceu. Ele não viu, ele morreu antes, mas Deus já havia revelado. Jesus já estava no contexto de todos esses homens de fé, falando que um dia, Moisés fala, irmãos, dentre nós virá o profeta, Deuteronômio 18. Simbolicamente lá em Números 21, quando da serpente, nós vemos lá a serpente sendo levantada, as serpentes que vieram quando o povo começou a pecar, e venenosos pecavam e o povo começou a morrer. Deus falou: levanta uma serpente de metal, aqueles que forem picados pela serpente, representando o pecado, ao olharem para a serpente de bronze, serão curadas.
representando que o Cristo seria levantado no madeiro, e os nossos pecados, o veneno do pecado estaria em nós, e pela fé nós poderíamos olhar para a cruz e sermos curados, e sermos livres da morte, que o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Capítulo 6 de Romanos. Cristo é o personagem central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E o desafio é: arrependam-se. Você que não tem Jesus ainda, arrependa-se. Mude de vida. Vale a pena entregar a tua vida a Jesus. Você não tem domínio sobre a tua vida. Você acha que tem, mas não tem. Isso é um engano. E esse sentimento de domínio sobre as nossas vidas é tentar preservar alguma coisa que nos levará à morte. E ao entregarmos as nossas vidas para Cristo, nós seremos levados à vida eterna, mesmo que morramos aqui, como de fato morreremos todos. Se Jesus não voltar, todos nós morreremos, como morreram os profetas, como morreram os reis, os grandes apóstolos morreram, e aguardam o clangor da trombeta quando Cristo será anunciado na segunda vida. Assim também nós morreremos, mas podemos ir descansar esperando o retorno de Cristo, ou atormentados irmos para o inferno se não tivermos Jesus em nossos corações. Por isso Cristo veio para oferecer a salvação. Cabe a nós então, agora, terminando, os ministros, como igreja que sabemos qual é a missão da igreja, qual é a mensagem que nós temos que pregar, para quem e por quê, nós já sabemos. Cabe a nós sairmos daqui e pregarmos o Evangelho como parte do grande chamado, da grande missão da igreja, que é ir fazer discípulo, batizar e ensinar. Meus irmãos, é mais do que suficiente para a gente meditar por um bom tempo sobre o que nós ouvimos aqui. Eu fico pensando, quando Timóteo leu essa carta, qual foi a resposta dele, né? Talvez ele ficou meio inquieto, porque, poxa vida, o que Paulo quis dizer com isso? Por que ele escreveu isso? Será que ele desconfia de mim? Será que ele me acha jovem? Será que ele me acha meio moleque? Tipo, às vezes eu tenho essas conversas, né? O que o autor lá pensou? Por que Paulo escreveu aos Romanos? E Timóteo? Né? Mas eu creio que eles tinham um relacionamento tão profundo, de respeito tão grande por Paulo, e Paulo tinha uma autoridade absoluta sobre todos os cristãos, que Timóteo deve ter lido aquilo e falado: Senhor, eu quero ser melhor do que já sou, eu quero pregar o Evangelho, eu não vou ter medo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 9, ele fala o que lá, vocês lembram? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele estava numa briga lá com os irmãos de Corinto, e também com alguns líderes, alguns pastores, que começaram a exigir os seus direitos. E os direitos eram poder ser pago para pregar o Evangelho, ter alimento e poder levar a minha mulher e minha família junto. Paulo abriu mão disso e falei: não quero. Posso ter os mesmos direitos que os outros, sou apóstolo como os outros, mas abro mão disso, porque pregar o Evangelho para mim não é prazer, é obrigação. Ele fala isso. Eu não prego o Evangelho porque eu acho que tenho que pregar, porque para mim pregar o Evangelho é uma obrigação. Exatamente isso que ele fala. Eu sou obrigado a pregar o Evangelho, porque quando Jesus me chamou, aí você vai lá para Atos capítulo 9, de 1 a 16, Jesus termina o versículo 16 lá do Atos capítulo 9, dizendo assim para Ananias: você vai ver o que eu vou fazer com Paulo. Ele vai aprender o quanto é bom sofrer e quanto ele terá que sofrer por causa do meu nome. Ele fala assim para Ananias na visão, como se ele estivesse falando para Paulo: Paulo, você perseguiu a igreja, você foi mentor e conivente com a morte de Estevão,
agora eu estou te chamando para ser a minha testemunha. Mas Paulo tinha um coração tão religioso, mas assim, tão carente, quando ele escutou a voz de Jesus, ele soube discernir. Tudo que eu escutei até agora era confusão, era coisa errada. E quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual é a resposta dele? Senhor, quem é o Senhor? Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Resposta de Saulo, o que o Senhor quer que eu faça? Naquele momento ele se converteu. Ele abriu mão de tudo. Ele largou a família, a tradição, a cidadania romana, a riqueza da família, que ele tinha a família dele tinha uma empresa grande de fábricas de tendas, como se fosse construtor civil hoje. No deserto, as pessoas viviam em tendas. A família dele em Tarso fazia tendas, e Paulo era uma pessoa rica, tanto que pôde comprar a cidadania romana. Ele era cidadão romano, como se você tivesse um passaporte dos Estados Unidos hoje na mão, andar em qualquer lugar, ou o passaporte da comunidade europeia. Era isso que Paulo era. Ele abriu mão de tudo, e lá em Timóteo, no final do capítulo do livro, do segundo livro de Paulo a Timóteo, o que resta a Paulo é alguns livros e uma capa velha, poucos amigos. Ele abriu mão de tudo. Nós, irmãos, deveríamos ter essa convicção que, uma vez salvos, batizados, nós entramos num processo de ensino, não é para assistir culto, volta ao início, e esse início é o fim. Nós não estamos mais no processo de estarmos sendo preparados para a plateia das igrejas, mas sim para ser ministros, sacerdotes, pregadores do Evangelho, e por isso nós temos que nos preparar para isso. E ao sair daqui com essa convicção: fui uma pessoa não cristã, me arrependi, fui batizado, aceitei Jesus, estou me preparando, sou um pregador agora. Se eu tenho um título de pastor, de missionário, não importa, mas eu sou um pregador do Evangelho, um pregador das boas novas, porque é assim que o reino vai crescer. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.